Oi, bom dia. Um bom sábado a todos que nos visitam. Bom sábado a todos que não nos visitam, mas estão aqui sempre. Um bom sábado aos jovens, adultos, senhores e senhoras dessa igreja. Um bom sábado ao jovem. Hoje é seu dia. Bom sábado ao Viva 7, quem nos assiste em casa, no celular ou em qualquer outro lugar. E nós estamos felizes porque estamos mais uma vez aqui. Eu não tenho como agradecer a equipe que está trabalhando nessa programação. São muitos nomes, mas temos a certeza que em todos os momentos as pessoas trabalharam com o coração envolvidos aqui neste culto. Ao grupo de teatro da dramaturgia chamado Tipos do Colégio, ao grupo de louvor, ao pessoal que está preparando a ação da tarde, todos nós estamos juntos olhando para o mesmo lugar e para o mesmo horizonte. Hoje, acabando o terceiro culto, esse culto, nós nos direcionaremos para o bosque. Lá teremos um piquenique. Esse piquenique, ele será da comunidade, aberto a todos, você pode vir. Estaremos te esperando e ficaremos até mais ou menos 3 horas, quando um ônibus nos levará para o centro de Campinas. E no centro de Campinas nós distribuiremos... Camila, me ajuda, meu amor? Isto! Muito bom. Essa é a Camila, minha esposa, eu sou casado com ela. É ótimo. E aqui é um kit que a gente, liderados aí pela Maria e pela Pri, a gente fez 1000 kits desse. Nesse kit tem água, alimento e direção espiritual, que é o lema do Dia Mundial do Jovem Adventista para o mundo todo. Food, Water and Drive. E aí a gente vai entregar para os motoristas dos carros e os motoristas que normalmente não querem entregar dinheiro para os pedintes, entregarão os kits e ficarão com um livro para eles. São 1000. E acabando esse movimento dos 1000 kits, 3000 livros entregues, nós faremos um culto em prol da juventude de Campinas e da região de Campinas, no centro, ali na Praça Matriz. Todos são convidados. Se você não puder ir também, ou não preferir, o culto JA da igreja será produzido e será feito com Prisma. Também comemoração do Dia do Jovem Adventista. O Prisma, nós agradecemos o Prisma desde já pela participação no culto e pelo culto JA, estará conduzindo o culto hoje, às 4 horas aqui, para quem preferir. Temos público para os dois eventos. Tudo bem? Certo. Muito prazer, meu nome é Georges, mas você pode me chamar de Didio. Eu sou pastor auxiliar dessa igreja há um pouco mais de 1 ano. E aqui, junto com o Júnior, junto com o Campeonato de Jovens, nós estamos conduzindo o Dia do Jovem Adventista. Obrigado, pastor Elbert, pela oportunidade. Obrigado, liderança da igreja, porque é importante os jovens terem esse espaço também. Sou casado com a Camila, como já disse, sou pastor há um pouco mais de 1 ano, e antes de ser pastor eu era professor de História no Colégio Adventista da Liberdade, lá em São Paulo. Fiquei durante 3 anos como professor lá, e eu dava aula de História para o ensino médio e para um fundamental. Deixa eu ver quantos professores nós temos hoje aqui. Só levantar a mão, professores. Muito bom, temos muitos professores, vocês vão entender o começo dessa mensagem. E eu entrei na escola para dar aula para mais ou menos 35 turmas. Em metade dessas turmas eu dava aula de Sociologia. E hoje existe aula de Sociologia no ensino médio. Mas o pessoal não dá muita moral e não dá muita bola para as aulas de Sociologia. Eu acho que ninguém dá. E é mais ou menos 1 aula por semana. Ninguém dá 1 aula por semana. E quando tem feriado, meu amigo, eles colocam no feriado a aula de Sociologia. Então eu ficava 1 mês quase. Vamos para o Hop Hari, põe Sociologia aí, está tudo certo. E eu ficava mais ou menos 1 mês sem ver os alunos, enfim. E eu era o professor mais jovem, eu tinha 20 anos quando eu comecei a dar aula para os alunos que tinham 18, 17. Eles tinham mais experiências que eu.
eu não tinha nem namorada. E eles lá tinham muitas. Mas eles tinham um relacionamento ativo, tinham experiências e tal. E eu entrei na sala de aula, e você deve lembrar, a primeira vez que você entrou na sala de aula, para o ensino médio, tinha mais ou menos umas 50 pessoas na sala. E eu fiquei com muito medo mesmo. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer com que os alunos gostem, primeiro, da aula, segundo, de mim, e terceiro, sei lá, que gostem desse momento? E aí eu entrei na sala de aula, 50 alunos me observando, eles já eram amigos, quase que uma formação de quadrilha, e eles estão olhando para mim, eu estou olhando para eles, e eu estou com medo. Só que um desses alunos, e eu não vou dizer o nome, porque tem ex-alunos meus aqui hoje, um desses alunos não gostava de mim, e não gostava desde sempre, desde a primeira vez que eu pisei na classe, ele não gostava de mim. Eu conseguia ver pelo olhar dele, isso, não sei se você acredita nisso, mas quando a gente olha para as pessoas, a gente sabe mais ou menos o que elas estão sentindo quando elas estão olhando para a gente, né, Celestrino? Quando eu olho para a pessoa, ela olha para mim, e a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui. E desde a primeira vez ele não gostava de mim. As aulas foram acontecendo, foram passando, e ele foi piorando, o olhar dele estava cada vez mais maligno. Estava até se ficar insuportável. Aí uma vez a aula acabou, todo mundo foi embora naquela bagunça, eu estava arrumando minhas coisas, que eu ainda estudava na faculdade, estava arrumando minhas coisas, e ele chegou na minha mesa, e ele bateu forte. Ficou forte. Bateu forte, e falou assim, olha aqui, professor, eu não estou pagando a escola, eu não estou pagando a aula aqui de uma maneira brava, para ter aula de religião. Eu quero ter aula de sociologia, que eu estava falando de Deus nas aulas. Eu quero ter aula de sociologia, e você faça o favor de dar aula de sociologia. E aí, eu com toda a minha experiência, com toda a minha desenvoltura, e com toda a minha, sei lá o que, levantei, bati na mesa, e não falei nada. Aí ele saiu da sala com aquele ar de vitorioso, sabe? E eu com aquele ar da derrota. Puxa vida, e agora, como é que eu ia lidar com aquela situação? Como eu ia me aproximar daquele menino, e como é que eu ia fazer amizades ali? Estava difícil, estava muito difícil. E aí, na próxima semana, era justamente um feriado, e ia cair na aula de sociologia, claro, eles até mudavam para cair. E passou o feriado de novo naquela sala, eu ia dar aula, e você que é professor vai me entender. Faz um pouco de tempo que eu não sinto isso. Mas quando a gente chega na porta de uma classe que você não está muito afim de entrar, aí você fala, ai caramba, tem que entrar, e você entra na sala, e você procura num contato visual aquela pessoa, e você encontra aquela pessoa, e para minha surpresa, o olhar tinha mudado. E para minha surpresa, ele estava diferente. Eu olhava para ele, eu não sentia mais alguém na defensiva, mas alguém querendo me procurar. O olhar dele me mostrava que ele queria me procurar. E eu nunca tinha falado com ele para ele não gostar de mim. A gente às vezes não gosta de algumas pessoas sem conversar com elas. Mas eu estava lá, e ele olhava para mim agora de um olhar um pouquinho mais leve, querendo de alguma forma me buscar. A afeição dele tinha mudado. Acabou a aula, não demorou muito, ele vinha à minha mesa, não bateu na mesa agora, me procurou e falou, professor, queria pedir desculpas pelo que eu fiz. Segundo ano do ensino médio, eu atesto para vocês que isso é verdadeiro, que meus olhos viram essa cena. Professor, eu quero pedir desculpas, porque é meu dever pedir desculpas pelo que eu fiz, diante do Senhor e pelas costas. Eu quero pedir desculpas porque agora eu estou do seu lado. Eu quero pedir desculpas porque eu fui transformado, ele disse. Semana passada, no feriado, eu fui convidado por uma igreja para ir num acampamento de jovens. E nesse acampamento eu fui transformado. O acampamento não era adventista. Eu fui transformado. Nessa semana, aconteceu comigo uma coisa que não acontecia e não aconteceu em nenhum momento da minha vida. Eu descobri um poder maior que eu, e agora eu quero viver por esse poder, e agora eu estou contigo, professor. E eu fiquei assustado, e de novo eu não soube o que responder. Eu só falei, ok, vamos juntos, está perdoado.
Mas eu fiquei assustado, dei um passo atrás. Naquela mesma sala, naquela mesma classe, eu tinha uma menina que trabalhava na minha equipe de jovens, quando eu era regional de jovens ali no centro de São Paulo. E eu perguntei a ela: Gi, por que a gente não convidou, eu não vou falar o nome dele, mas por que a gente não convidou o Bruno? Não é o nome dele, o nome não é Bruno, tá? Senão, por que a gente não convidou o Bruno para estar conosco nas coisas que a gente faz no nosso meio? Por que a gente não convidou o Bruno para o sábado de manhã, para o clube, para o JA? Por que a gente não convidou para o acampamento, para o Campuri? Por que a gente não convidou? E a Bruna me respondeu e a resposta dela me fez dar um passo atrás, e é uma resposta que eu carrego até hoje comigo, e que direciona muito das coisas que eu penso, e do norte que eu penso ser o certo. Ela falou assim: Didio, você acha mesmo que o Bruno ia gostar das coisas que a gente faz aqui? Você acha mesmo que o Bruno ia gostar do culto? Você acha mesmo que o Bruno ia gostar do JA? Você acha mesmo que o Bruno ia gostar das coisas, enfim? E eu percebi que tanto faz se o Bruno ia gostar ou não. Acontece que ela não gostava. Acontece que ela não se sentia parte. Acontece que a própria menina cristã adventista, ela não sentia que entre nós existia poder para mudar, e nem que alguém poderia ser transformado por esse poder, independente de quem fosse. E talvez esse perfil se repita muitas vezes em nosso meio, porque a formação de uma comunidade, ela acontece, darling, ela acontece em momentos que a gente menos espera. A formação de uma comunidade não acontece com espectadores e pastor, espectadores e espetáculo. E a gente acha que acontece dessa forma, e você sabe que esse lugar, esse bom lugar, a igreja da comunidade adventista do NASP Hortolândia, IASP, você sabe que aqui é uma metrópole da fé. Você sabe que aqui existe um dilema que existe em qualquer lugar onde tenha muita gente. Tem muita gente que está no nosso meio e no meio de muitas outras pessoas, mas se sentem sozinhas. Existem pessoas, e é para essas pessoas que eu gostaria de me direcionar agora. Talvez você esteja há muito tempo vindo aqui e talvez você se sinta isolado, sem muitos amigos. Tem gente que não tem uma fluidez social, e a sociedade é uma selva. A gente luta por espaços, a gente luta por amigos, a gente luta por, sabe, para que aquele lugar seja nosso. Vocês estão me entendendo? A grande dificuldade, e a primeira questão que eu coloco para a minha igreja, é que a gente foi chamado para alguma coisa, e esse chamado, ele faz com que pessoas diferentes façam parte da mesma comunidade. Uma comunidade é formada por indivíduos que pensam diferente, que têm gostos diferentes, que acham algumas coisas certas e erradas de forma diferentes, mas têm coisas em comum. Nós temos coisas em comum. E essa comunidade, ela é feita por indivíduos que têm aspectos em comum. E o que nos faz o que nos faz comum, é um chamado, e você foi chamado não para ser espectador de uma fé alheia, mas de ser filho de Deus. E com esse encontro, Paulo, para ser filho de Deus, você pode fazer com que outras pessoas também sejam filhas de Deus, independente de quem elas sejam. É muito legal você se aproximar de pessoas legais. Eu sou um cara muito legal, por mais que não pareça. Médio, quase lá. Mas é legal você se relacionar com pessoas que são mais abertas, pessoas... E agora eu me direciono às pessoas que são dessa igreja já, e que tem um grupo, que fazem desse lugar o seu lugar. Vamos pensar em abrir as nossas portas para o colega de banco, para a pessoa que a gente não conhece. Porque uma comunidade cristã é formada por aquilo que ele pensou para nós, e não para aquilo que a gente pensou da gente. Veja, eu vou pedir a todos vocês que vocês abram em Lucas 10.
Lucas é o evangelho escrito naturalmente por Lucas, o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Então a ótica de Lucas para as coisas é uma ótica de quem não faz parte do povo judeu. Isso é muito interessante, porque ele sempre vai dar valor para aquelas pessoas que são como ele. Isso é sensacional para o evangelho. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. O evangelho diz assim, e esses são textos que você já conhece. E eis que um legalista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? O mestre respondeu com uma pergunta. Isso era bem comum. Como você lê a lei? Então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui o mestre da lei está citando Levíticos 19, que dizia isso. A promessa é que se você observasse a lei e amasse o próximo como a ti mesmo, você viveria muitos anos na terra. Mas Jesus e muitos mestres posteriores a Levíticos ensinam que essa vida longa seria a vida eterna, se você observar os mandamentos e se você amar o teu próximo como a ti mesmo. São duas perguntas que fazem parte, que ecoam ainda nos nossos dias. Não são poucos os casos de pessoas que nos procuram e perguntam de uma forma sincera e de uma forma bem íntima: pastor, o que eu faço para ser salvo? Como é que eu vou conseguir estar lá? E a outra pergunta também é verdade, ainda nos nossos dias: quem é que eu tenho que amar? Aí a gente entra naqueles clichês: você tem que amar todo mundo, você tem que amar os seus inimigos, você tem que amar o pecador, mas odiar o pecado. Gente, isso é clichê e faz parte de um mundo ideal, mas e na prática? Como é que eu faço isso? Jesus, ele vai trazer agora uma história que vai te ensinar e vai me ensinar algo sobre o que ele pensa de uma igreja, o que ele pensa de uma comunidade de fé. O próprio Jesus está falando o que ele espera de nós agora, e eu quero compartilhar isso com vocês. Essa parte da história, eu descobri coisas maiores e coisas legais essa semana, e eu estou louco para compartilhar com vocês. Então vem comigo. Agora ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano, ou a estrada de Jericó. Diz assim: quem é o meu próximo? Perguntou o legalista. No 30, Jesus retomou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado, espancado, foram se deixando quase morto. Ele foi espancado, foi roubado e foi deixado quase morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante, porque o sacerdote não podia se contaminar com pessoas que estavam mortas. Naquela época, se a sombra de um sacerdote tocasse um cadáver, ele estava impuro. Então ele não poderia ministrar nos templos e, enfim, no serviço que ele foi separado para fazer. Então ele passou de longe assim: pô, esse cara está morto, não vou me aproximar. Casualmente descia por esse caminho o sacerdote. Beleza. 32. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Igualmente, no 33, certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidado. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual desses 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse: vai e faça você o mesmo.
Irmãos, amigos, e eu queria separar só um ponto dessa história, ela tem muitos pontos. Por exemplo, por que o samaritano carregava remédios? Porque provavelmente ele seria assaltado, era para ele os remédios. Por que o fariseu, o sacerdote e o levita não carregavam e não ajudaram? Porque naquela época era um pacto entre os bandidos que você não deve assaltar nem machucar sacerdotes. Então o samaritano, ele cuidou daquele homem quase morto com as próprias coisas que eram para ele. E essa mensagem é extremamente profunda, mas eu quero separar um ponto dessa história. As palavras estão na boca do mestre da lei. Quais são essas palavras? A palavra, quem é o meu próximo? O mestre da lei perguntou, quem é o meu próximo, para que eu deva amar? Na história, Jesus coloca essa frase na boca de quem? Do homem quase morto. Ele pergunta, quem é o próximo do homem quase morto? Jesus está fazendo um paralelo entre o mestre da lei e o homem quase morto. E é uma coisa que eu nunca tinha visto. Se você tinha visto, é muito legal. Mas Jesus faz um paralelo entre o homem quase morto e o mestre da lei. Porque eu sempre pensei que eu devia procurar o meu próximo para ajudar o meu próximo. Mas Jesus está colocando um senso maior nessa história. E qual que é o senso maior? O próximo salvou o quase morto. O próximo é o Salvador. Eu preciso do próximo. Por mais que eu esteja bem, eu preciso do próximo. O paralelo de Jesus, do quase morto e do mestre da lei é claro. E por que eu, que estando bem, preciso do meu próximo? Porque isso expõe a minha necessidade, porque eu não sou autossuficiente, porque eu não me basto a mim mesmo, porque é impossível viver uma fé cristã sem o próximo. O próximo existe também, meus irmãos, meus amigos, igreja amada. O próximo existe para que você seja salvo. Sabe a pessoa que talvez, eu vou voltar, a pessoa que a gente não goste muito aqui, a pessoa que a gente não se dá bem, ou que a gente nem conversou, nunca tivemos oportunidade, essa pessoa está aqui para que você seja salvo. Só Deus sabe a alegria que vai ser produzida no teu coração quando alguém tiver inserido na comunidade por causa de você. É maravilhoso. Quem tem amigos tem tudo. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus e para que pessoas também sejam através da nossa amizade. Igreja, eu desafio a você que você faça amigos em nome de Jesus. Que você não deixe ninguém sem amigos em nome de Jesus. Que você procure quem está sozinho em nome de Jesus. Eu falo por experiência, eu estou aqui pelos meus amigos. Eu estou aqui pelos meus amigos. E eu conheço gente que estaria aqui se não vivesse sozinha. Procure, faça planos, vá atrás. Eu sei de gente aqui que faz isso. Eu tenho uma última história. A história é uma história pessoal. A história é uma história pessoal. E eu queria compartilhar com vocês essa história. Eu decidi compartilhar porque para mim é uma história muito forte e que tem a ver com tudo que eu estou falando. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu tive contato e eu conheci. E a minha família conheceu uma situação bem constrangedora, bem vergonhosa. A gente enfrentou uma situação muito difícil. A minha família não é adventista, na sua maioria, mas quem apresentou a igreja e Jesus para os meus bisavós e para minha avó foi um tio-avô meu. E esse tio-avô, ele vacilou bastante num momento da vida, há 12 anos atrás, e um caso de repercussão nacional. Eu não vou entrar em detalhes do caso, mas
Eu lembro que eu era pequeno, e em todas as capas de revista, Veja, Época, Jornal Nacional, Fantástico, em todas elas o meu tio estava. E eu ia viajar com os meus primos, e o outro tio pedia para eu virar as revistas do supermercado para ninguém perceber que era o meu tio que estava lá. Esse tio avô. Ele se tornou um assassino. Ele era médico. Ele se tornou um assassino, e a minha família envolvia o nome da igreja e tal, e as coisas não foram fáceis. E a partir daquele momento a minha família nunca mais foi a mesma. Porque eu não tenho uma família perfeita. Porque eu não sou perfeito e você também provavelmente não deve ser. E que você carrega traumas e consequências na sua família também, como as minhas, como talvez não dessa proporção, mas enfim. Mas o caso é que ele ficou preso 4 anos e depois foi solto por júri popular para cumprir a pena fora de casa. Eu não sei, o Wagner deve saber melhor do que eu como é que aconteceu. E aí, ele se matriculou na minha faculdade. E eu tinha a oportunidade de ser mais próximo do meu tio, mas eu tinha muita vergonha dele. Mas a minha família falou assim: Didio, você precisa ficar perto dele, você precisa cuidar dele, porque senão ele vai ser violentado, um médico monstro. E aí eu falei assim, tá bom. Então eu ia, voltava, tentava de alguma forma cuidar, mas eu tinha vergonha, como muitas pessoas também teriam. E aí ele se formou, eu me formei, a gente tomou alguma distância, e o tempo foi passando, e há mais ou menos 4 meses atrás, a pedido da promotoria, ele ia ser julgado de novo. E ele falou para minha mãe: Tânia, se eu for julgado e for condenado, eu vou tirar minha própria vida. E aconteceu que no dia seguinte que ele falou isso para minha mãe, a polícia bateu na porta da casa dele. E a polícia entrou, e quando a polícia entrou, ele já tinha tirado a vida dele. Então a gente está falando aqui de um assassino e de um suicida. E quando a gente entrou na casa dele, a gente descobriu mais coisas que a gente não conseguiria nem falar aqui. Mais coisas particulares e coisas erradas, envolvimento com homossexualismo e coisas, enfim. Esse era o meu tio. Acontece que, no momento de uma despedida, que não tinha mídia, foi um alvoroço lá em casa. Eu saí daqui, fui para lá, e a gente entrou na casa dele, enfim. Acontece que nesse momento da despedida, chamaram um pastor. E um pastor de uma das mais importantes igrejas de São Paulo, a Igreja Central. E o pastor, ele podia ter recusado, ele podia ter ignorado, ele podia não ter ido, mas ele foi num sábado de manhã para o velório do meu tio. E naquele velório eu percebi de novo coisas que me incomodaram demais. Naquele velório, o pastor tinha algo pelo meu tio que eu e que minha família não tivemos durante todo esse tempo. O pastor olhava para ele e o pastor chorou de uma maneira sincera, dizendo: você foi parte da minha igreja, você fez parte da minha comunidade. E ele falou: enquanto as pessoas te olhavam como enfim, monstro, pelas coisas que você fez, eu te olhava como um cidadão do reino dele, um possível cidadão. Porque Deus olha para a gente como a gente pode ser e não como a gente está. E porque Deus pede para a gente olhar para as pessoas da mesma forma. Não estou falando das consequências, não estou falando que ele não devia passar, não estou falando nada disso. Eu estou falando que eu senti pela primeira vez, e talvez única na vida, um amor absurdo manifestado por um pastor e pelo seu membro. E eu me senti envergonhado por não sentir isso durante todo esse tempo que eu tive a oportunidade de sentir. E eu quero dizer que entre nós existem casos mais simples, é claro, quase todos, ou todos. Mas que a gente tem a oportunidade hoje de dar o valor para as pessoas que Deus também dá.
E que a gente pode olhar para as pessoas como cidadãs e cidadãos do reino dele, independente de quem elas sejam. E a gente pode viver esse reino entre nós, porque essa é a vontade dele. Quando Jesus disse, quem é o teu próximo? É porque ele pode te salvar. É porque você pode viver uma vida melhor por causa dele. É porque você pode ser feliz no nosso meio. É porque você pode sim participar dos eventos e contemplar os eventos do IASP. Mas a igreja, ela acontece quando isso aqui acaba. E eu estou clamando porque eu volto no começo do sermão. A gente precisa disso para que o poder seja sentido no nosso meio, para que o Espírito dele seja sentido no nosso meio. É importante que isso aconteça. Porque jovens terão poder quando perceberem até onde eles podem ir quando eles forem juntos, porque nós somos um, e nós vamos longe quando nós vamos juntos, e nós vamos até o céu quando nós vamos juntos. Eu oro para que Deus diminua as nossas falhas, para que Deus limpe a nossa boca, para que a gente pare de falar um do outro, para que a gente se preocupe um com o outro, e para que nessa comunidade, de uma vez por todas, a gente consiga sentir a atmosfera do céu em nosso meio, porque Ele está entre nós. Meus amigos, quando a gente vai junto, a gente vai até o céu. O nosso trabalho não é encher as fileiras desse banco de pessoas, mas é encher as fileiras do céu de pessoas. Nós vamos agora cantar uma música juntos. E eu peço que você de alguma forma se conecte à mensagem, à letra, e tome decisões que vão fazer essa igreja ser uma igreja um pouco mais parecida com a vontade dele. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando do amor, falando
Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado ao nosso coral improvisado de jovens. Muito obrigado a todos vocês. Se você quer esse poder, eu peço que vocês se levantem, por favor, para a gente concluir a nossa mensagem nessa manhã. Eu só quero que vocês saiam com esse pensamento da igreja, que a gente vai mais longe quando a gente vai junto. E a gente vai até o reino de Deus, até o céu, quando vamos como igreja. Nós esperamos vocês às 3 horas aqui. E também esperamos vocês para o culto JA, para a ação em Campinas, para o piquenique. Mas vamos juntos, que vamos mais longe. A família da Ellen também agradece pelas orações para o pequeno Luan. A igreja aconteceu quando a gente orou por ele e quando a gente ora um pelos outros também. Muito obrigado, gente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou inúmeras mensagens e o Senhor nos deixou o teu Espírito para que recebamos o teu poder quando o Senhor for à nossa frente. E pedimos que essa mensagem, que o teu evangelho vá à nossa frente, lute as nossas batalhas, nos dê ânimo porque estamos cansados, e que a gente consiga de uma forma ou de outra abrir as portas que o Senhor quer que a gente abra. Que mais pessoas sintam, Pai, o teu amor, o teu poder, o teu evangelho por meio de nós e por meio desse bom lugar. Abençoe os teus jovens e faça deles a tua morada, porque eles são fortes e desde já eles têm vencido o maligno. Mais uma vez nos despeça em teu amor e em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a pessoa do pastor Georges e também ao líder do Ministério Jovem, bem como a todos os jovens da nossa igreja que nos proporcionaram um serviço de culto, todos os serviços desta manhã. Que Deus abençoe a todos, a saída é organizada pelas portas laterais. Bom sábado.